descer. O que eu tenho que fazer? Abra comigo sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas 7,11 diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13, atentos. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus lhe entregou a mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Amém. Pai, nós queremos te dar graças nesse momento pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito venha direcionar esses breves minutos que vamos refletir nela, que ele encontre, Deus, abertura ao nosso coração, que ele encontre uma boa terra em cada um de nós, de modo que a semente venha gerar frutos, de modo que nós venhamos conseguir reproduzir, Pai, a tua vida nesse mundo, o teu caráter nesse mundo. Nós precisamos, necessitamos da tua presença em nós, porque sem ti nós não somos coisa alguma. Ministra na vida de cada um dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. João 10, versículo 10, Jesus fala que ele veio para trazer vida, e vida plena, vida em plenitude, vida abundante. E esse compromisso com a vida, ele é tão sério, ele é tão profundo, que quando nós analisamos Levítico, capítulo 21, versos 10 e 11, lá fala em relação ao papel do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é aquele que representa essa aliança do povo com Yahvé. No Antigo Testamento era o intermediário entre o povo e Deus. É claro que isso muda no Novo Testamento, mas é o sumo sacerdote essa figura que representa ali os interesses do reino de Deus, os interesses de Yahvé. E esse compromisso com a vida era tão profundo, tão sério, que o sumo sacerdote, em um caso de perda, inclusive na própria família, não poderia ter contato com o cadáver, porque ele simbolizava o compromisso de Deus com a vida. Então era tão sério que mesmo perdendo um pai, mãe, esposa, ele não poderia ter o contato com o cadáver, porque ele simbolizava o compromisso de Deus com a vida. Eu já citei aqui no púlpito da nossa igreja o teólogo Rushdoni, norte-americano, e ele fala que se você estivesse em Israel diante de dois grupos, vamos supor que vinha um grupo trazendo lá alguém para ser sepultado, e do outro lado eles se deparassem no caminho, na mesma estrada, com uma celebração de casamento. O compromisso com a vida era tanto que o grupo que estava levando alguém para ser sepultado precisava parar e dar preferência para o grupo que estava celebrando o casamento. Para nós é estranho, porque a gente fala, não, certo é esperar, o pessoal está enlutado. Não, mas lá em Israel ele faz questão de observar, mostrando que isso era para mostrar que a vida tem prioridade sobre a morte, que Deus é o Deus da vida, por mais estranho que pareça a nós. E aí que você vai entender aquela palavra de Jesus a um candidato ao discipulado, quando ele fala assim: eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. E Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você vai anunciar o reino de Deus, colocando essa prioridade de urgência no compromisso com o reino e com a própria vida. Então o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus que veio trazer essa plenitude de vida, que veio trazer essa vida em abundância. Onde Ele passa, Ele manifesta essa vida. Afinal de contas, até mesmo
em relação àqueles que já foram, a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De modo que se alguém está em Cristo, o texto diz, já passou da morte para a vida, já está diante de Deus. Então o nosso Deus é o Deus da vida, e aqueles que em Cristo já experimentaram a morte sabem que ela é vírgula, não é ponto final, porque eles já estão experimentando essa vida plena, vida abundante. E aqui, meus irmãos, a gente se depara com essa promoção de vida de Jesus mais uma vez. A gente se depara com essas duas caravanas. De um lado, a caravana da morte, saindo da cidade de Naim, e do outro lado, a chegada da caravana da vida, a caravana que gera vida, que gera essa vida abundante. E nós, como discípulos de Cristo, precisamos aprender com Jesus a sermos comprometidos com a vida, com a promoção da vida. E se nós queremos ser uma igreja que manifesta a vida, a gente precisa se atentar para algumas coisas que esse texto nos diz. E eu gostaria de observar rapidamente nessa manhã algumas dessas implicações para aqueles que querem ser a comunidade da vida, para aqueles que querem estar na caravana de Jesus, na caravana da vida. Em primeiro lugar, evidentemente, eu nem vou me deter muito tempo aqui, o texto diz que os discípulos estavam com Jesus. É óbvio, você só vai manifestar a vida se você estiver com Cristo Jesus, porque sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma por nós mesmos, pela nossa força. A missão só pode ser executada, só pode ser realizada se a gente bebe de Cristo Jesus, se a gente se alimenta de Cristo Jesus, se a gente bebe da fonte do amor do ágape, que faz a gente insistir, como Paulo diz, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Eu não consigo produzir esse amor, mas se eu me alimentar da fonte do amor, que é o próprio Deus, afinal a definição mais simples de Deus é amor, João na sua primeira carta. Então se eu quiser manifestar esse amor sacrificial, essa vida que se doa, eu preciso me alimentar, eu preciso estar com Cristo Jesus. Da mesma forma, se eu quiser manifestar virtude, poder, eu preciso buscar na fonte desse poder. A igreja não começou a missão enquanto o Espírito Santo não veio sobre ela. Jesus disse aos discípulos: permaneçam em Jerusalém e esperem a promessa. Aí a gente vê alguns dias depois, um tempo depois, eles estão reunidos, obedientes à palavra de Jesus, e de repente começam a ouvir um som de um vento impetuoso. Todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a comunicar as maravilhas de Deus nos vários idiomas das pessoas que estavam ali na celebração do Pentecoste, de modo que cada um consegue ouvir as maravilhas de Deus na sua própria língua, no seu idioma. A gente sabe que isso é um milagre, porque você imagina 120 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém entende nada, mas aqueles ali ouviram, Deus deu percepção para eles perceberem o que estava sendo dito. Então, obviamente, não dá para promover vida se a gente não estiver dependendo de Cristo Jesus, sustentados por Cristo Jesus, alicerçados em Cristo Jesus. Mas especialmente eu gostaria de me deter aqui no versículo 13 e no 14, que a gente se depara com alguns verbos. Isso, se a gente aprender, vai nos ajudar a sermos essa comunidade comprometida com a vida, com a manifestação da vida. E o texto diz no versículo 13, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a capacidade de enxergar, de ver. O texto começa assim: a caravana chega de Jesus, está saindo a caravana da morte, e o texto começa dizendo: vendo-a. Jesus viu aquela viúva trazendo o seu único filho. E o verbo ver aqui no grego, ele não aponta para um olhar mecânico. Às vezes a gente está na correria, está caminhando, está indo para algum compromisso, e o nosso olhar para as coisas, por mais que a gente esteja vendo, é mecânico. A gente está com a cabeça em outro lugar, a gente é capaz de ver as pessoas passando, mas não aquele olhar que o texto está dizendo aqui. O verbo tem a ver com um olhar profundo, tem a ver com um olhar repleto de discernimento espiritual. Se você pegar uma concordância bíblica, a ideia do verbo aqui, ver e enxergar, é a mesma quando se refere aos magos do Oriente, que viram a estrela.
e seguiram a estrela e viram onde estava o Filho de Deus e o Rei dos Judeus. Então, esse ver a estrela, nem todo mundo foi lá procurar Jesus. Depois de possivelmente 2 anos, não foi quando Jesus nasceu que os magos foram, os pastores foram. Os magos chegaram, Jesus já estava em casa. Foi uma jornada longa. E como é que pode olhar para uma estrela e ter essa convicção? Havia discernimento, havia estudo. E aí eles se deparam com uma criança e falam: viram a criança e adoraram o Rei dos Judeus, trouxeram presentes. E ali eles testemunharam que ele era o Salvador do mundo. Ou seja, não é um olhar qualquer, é um olhar repleto de discernimento, é um olhar profundo. Jesus não apenas olha essa viúva como mais um velório acontecendo. Todo dia tem velório, você abre o jornal, tem lá, todo dia acontece, faz parte da vida, do ciclo da vida. Mas Jesus não simplesmente passa de maneira mecânica e vê uma viúva. Ele vê algo maior, ele vê o sofrimento dessa mulher. É uma viúva, naquele contexto, seria sustentada pelo seu filho, na perda do marido, e agora nem o filho mais ela tem. E Jesus vê essa mulher, ele projeta os seus olhos sobre ela, ou seja, é um olhar atento, é um olhar cheio de discernimento, é um olhar profundo, que muitas vezes a gente perde essa capacidade de enxergar. Não dá para promover vida se eu perder a capacidade de olhar para o outro, de enxergar o outro, com esse olhar de discernimento profundo. E aí cabe para nós uma pergunta: como é que a gente perde esse olhar? Por que às vezes a gente perde esse olhar? Uma possibilidade é a gente se acostumar com os males. A gente vai se acostumando com tanta mazela, tanta injustiça, tanto problema, que a gente vai deixando que isso dê o tom para a nossa própria vida, caminhada. A gente perde a capacidade de inconformismo, de esperança que é possível reverter situações, de que onde o reino de Deus chega, o luto, e o luto, quando eu uso aqui, é em todos os possíveis sentidos, né? Que a gente está falando de caravana da vida, estou falando de perda, né, literal, mas quantos casamentos estão enlutados? Quantos pais estão vivendo lutos por conta dos filhos? Talvez se perderam em drogas, talvez se perderam em ideologias nefastas. Quantos pais não vivem em luto? Casamentos, famílias. Quantas pessoas estão sem esperança alguma, enlutadas, aprisionadas por depressão e por vários outros problemas, estresse. E se a gente acostumar com isso, a gente nunca vai ser uma comunidade que promove vida. Que a gente está deixando que a palavra final seja da morte, quando a Bíblia diz que a palavra final é da vida. Quando a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E Paulo, em 1 Coríntios 15, no capítulo da ressurreição, ele vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão. Se você parar para pensar, uma das causas da cegueira física é a diabetes, né? Então, se a diabetes não for tratada, não for, né, se você tomar os devidos cuidados, isso pode te levar para a cegueira. Você vai acostumando, não vai lidando com os males, trabalhando essas coisas, freando algumas coisas em você, até que vai alcançar uma proporção de cegueira completa. E a gente vê esse exemplo da diabetes, da cegueira, esse acostumar-se com os males, no sentido espiritual. O texto diz que o sacerdote, o juiz Eli, viveu num contexto onde Israel estava tomada pela impureza, pelo pecado. Os filhos de Eli estavam completamente envolvidos com o pecado, dormiam com mulheres na porta, na tenda, roubavam as ofertas de sacrifício, e Eli, sabendo disso, não fez coisa alguma. Eu não acho que é por acaso que o texto diz, ali antes do chamado de Samuel, que as visões de Deus eram raras naquele contexto, que não tem como visão de Deus ser frequente onde o pecado impera. Você perde o discernimento, perde a visão espiritual, perde a capacidade de
perceber melhor o que Deus está fazendo. As visões eram raras. Por que elas se tornaram raras? Porque o pecado estava predominando em Israel, a ponto disso ser consumado naquele contexto, quando eles perdem a guerra e a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, é roubada. E quando ele ouve a arca foi roubada, o texto diz que ele já estava em peso, ele cai da cadeira para trás e quebra o pescoço. Que morte trágica! É o final de um ciclo de pecado, de injustiça, é um final trágico. Mas louvado seja Deus que ele levanta Samuel ali naquele contexto para reverter o quadro de impureza da sociedade, trazer um momento de refrigério e de pureza. Mas esse costume, outro problema que gera essa falta de discernimento e visão espiritual, é a religiosidade vazia dos fariseus, que conheciam a Torá, que decoravam o Antigo Testamento todo, né? Isso é impressionante, tantas páginas, esse povo decorava toda a escritura judeu. Os fariseus discutiam as implicações da lei, criaram um monte de coisa lá que Jesus rejeita, né? Faz questão de rejeitar, quando ele fala: o ensinamento de vocês não passa de tradição humana, vocês estão preocupados com aquilo que Deus disse, vocês estão preocupados com a tradição de vocês. E mesmo estudando, fazendo tantas coisas, eles foram incapazes de olhar, perceber que o próprio Deus tinha se feito carne no meio deles. Ou seja, o livro que eles liam, que apontava para Jesus, e por conta da religiosidade deles, eles se tornaram incapazes de perceber o próprio Deus a quem o livro que eles liam apontava, por conta dessa religiosidade vazia, essa falta de sinceridade, de honestidade, de querer ser tratado por Deus. Que obviamente, irmãos, aqui ninguém é perfeito. Na nossa jornada nesse mundo, a gente vai conviver com essa natureza pecaminosa. Deus está nos salvando do pecado, Ele nos torna justos pela graça de Deus, e Ele olha para nós como justificados. No entanto, o processo de santificação é longo. A gente um dia será livre da presença do pecado. Aí nós seremos livres da presença do pecado quando reinaremos com Ele. Mas por enquanto, a gente se depara com esse homem miserável, que vez por outra tenta viver de maneira autônoma, não quer se submeter àquilo que Deus colocou. E se a gente não se atentar para isso, para essa necessidade de matar esse velho homem, de ser honesto com o nosso pecado, não esconder, por isso que eu falei, que não é a questão de perfeição nessa existência, mas de sinceridade. Deus sabe que a gente convive com as nossas lutas, Ele sabe que você vai pecar até o dia da sua morte, mas o que Ele abomina é hipocrisia, é cinismo, é jogar para debaixo do tapete. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi que mandou matar um cara para poder ficar com a mulher dele, olha que miséria. E é um homem segundo o coração de Deus, mas nunca foi um cara hipócrita. Quando ele enfrentou a rejeição do povo, ele falou: eu mereço isso mesmo. Ele sabe, eu pequei. Ele não foge das implicações do pecado dele, ele não foge das consequências. Não, eu sei, eu mereço. Ele coloca o pecado dele diante de Deus. Então a gente não pode ser hipócrita, porque a hipocrisia vai tornando a gente cego. A gente vai se tornar fariseu, que se gloria de coisas que Deus abomina e de rejeita o que Ele fala que a gente tinha que fazer. Você com o tempo na sua casa, lê Mateus 23, você vai ver Jesus falando dos fariseus, hipócritas, percorrem os céus e terra para fazer um prosélito, e quando faz, torna ele 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Vocês falam do altar, mas profanam uma série de coisas. Então a hipocrisia vai gerando cegueira. Então, se eu quero ser uma igreja que promove vida, primeira coisa, eu preciso pedir para Deus me dar a capacidade de ver, de enxergar. Segunda coisa que o texto mostra para nós, que é o mais profundo aqui do texto, é a capacidade de termos compaixão, empatia. O texto fala: vendo-a, se compadeceu dela. A palavra compadecer, você pegar ela, é padecer com o outro. O que é padecimento? É sofrimento. Então, sofrer junto com o outro é
pegar o problema do outro e partilhar esse problema. É um padecimento com o próximo. E isso, meus irmãos, sempre foi o combustível da vida de Jesus. A gasolina de Jesus, não fala de gasolina não, pastor, porque ele está caro. O combustível da vida de Jesus, o que o movia nessa terra, era a compaixão. Quer ver um exemplo? Jesus teve compaixão em Mateus 9, que o povo não tinha como se alimentar e nem tinha cuidado. Esse pessoal está precisando de pastoreio, de cuidado, e Jesus teve compaixão daquela multidão. Em Mateus 14, quando ele cura a multidão, o texto fala: Jesus se compadeceu daqueles enfermos e doentes. Diante da outra multidão, lá com fome, 3 dias, Marcos 8, Jesus teve compaixão da multidão. Foi dito aqui: tenho compaixão dessa gente, há 3 dias não comem. Mateus capítulo 20, dos cegos à beira do caminho, começam a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o texto diz: Jesus se compadeceu daqueles homens. Marcos 1, o leproso, que não podia se aproximar, pelas leis, ele tinha que gritar impuro, maldito, para todo mundo se afastar, para não ser contaminado com a lepra, tinha que manter distância, poderia ser apedrejado se aproximasse. No entanto, ele tem tanta convicção, depois de ouvir o discurso de Jesus, e de ver que havia algo diferente nele, como a multidão viu no Sermão da Montanha, que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ele tem convicção para se aproximar e dizer: mestre, se quiseres, podes me purificar. Senhor, se quiser, me purifique. Jesus, o texto diz, compadecendo-se dele, diz: quero ser limpo, e toca naquele homem. A compaixão move Jesus o tempo todo. A compaixão brota de um movimento interno que leva a gente para uma ação concreta. É mais do que um sentimento. É um sentimento que se desdobra em ação. As duas coisas atuam juntos: o sentimento correto e a ação correta. Porque às vezes você pode fazer algumas coisas e não tem sentimento, né? Os seus pais falam: Yuri, lava a louça para nós. Aí você lava, mas internamente você não quer, né? Não quer estar ali. Está lavando, mas sem vontade. Estou só usando exemplo. Às vezes você gosta, né, de lavar a louça. Estou fazendo a sua moral, você vai casar daqui a um tempo, né? Eu gosto, vai falar, eu gosto. Olha lá, seus pais não gostam nada. Você pode fazer coisas, mas internamente você não quer fazer. Mas a ideia da empatia é esse, o movimento interno que te leva para uma ação. A mesma palavra que aparece em Filipenses 2, quando diz assim: seja a atitude, ou dependendo da versão, seja o sentimento de vocês igual ao de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se ainda mais e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, esse sentimento ou atitude, por isso que às vezes aparece na NVI sentimento, na outra atitude, a ideia é essa empatia, esse movimento interno que te leva para a ação. Está alinhado o que você sente com o que você faz. Está totalmente alinhado. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Essa capacidade de sofrer com o outro. As palavras que aparecem para a gente entender um pouquinho melhor no português, se você parar para pensar, antipatia é você ter aversão ao sentimento alheio. Não, patos, a palavra patos é sentimento. Então, antipatia, eu sou avesso ao seu sentimento. Você está feliz, eu estou com raiva da tua felicidade. Às vezes tem gente assim, né? Ela fica com raiva, invejoso. Aí o cara está feliz, ele está com raiva. O cara está triste, ele está alegre, com uma desgraça ali. Está feliz por dentro, internamente. Isso é antipatos, antipatia. Aí tem a apatia. Eu acho que essa está muito presente na sociedade, que é indiferença. O contrário do amor não é nem o ódio, é a indiferença, a falta de amor. A apatia é isso, tanto faz. A outra feliz, o problema é a vida dele. Ema, cada um com os seus problemas. Lado, cada um no seu quadrado. Não estou nem aí, pô. Deus deu a vida, cada um cuida da sua. Tem um adesivo de carro assim, né? Deus deu a vida, cada um cuida da sua. Não estou nem aí pro outro, eu estou olhando para mim. Isso aí é apatia. Não estou nem aí com patos alheios, sentimento alheio. A gente tem a simpatia no português. A ideia é de você entender a dor do outro.
Exemplo, o outro perdeu um parente, você perdeu também, fala, cara, nossa, eu entendo como que é a tua dor. Nossa, dói demais. Essa pessoa tem até mais autoridade para falar com o outro do que quem não passou por aquela experiência. Ou sei lá, o outro está com um problema, parente com droga, o cara, eu tive esse mesmo problema, a gente fez isso. O outro vai parar para escutar muito mais do que alguém que não passou por isso. Porque está ali, é familiaridade com o patos, com o sentimento. Mas Jesus não teve simpatia aqui. Ele só não apenas entendeu a dor da viúva. Ele teve empatia, ele mergulhou na dor da viúva, ele entrou dentro das entranhas da viúva, da dor que ela tinha. Ele fez assim: a tua dor agora é minha. Ele pegou a dor dela e falou: agora é a minha responsabilidade. A mesma dor que você tem agora é a minha dor. O mesmo sofrimento que você está carregando é o meu sofrimento agora. Isso tem a ver com empatia. E aí não tem como promover vida se eu não tenho empatia. E é óbvio, como eu falei que a sociedade vai se acostumando com os males, no exemplo tópico anterior, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma igreja fria, de patos. Quando a gente fala aqui do sentimento, mais uma vez reforçando, obviamente quando a gente critica o sentimento, não é pelo sentimento em si, mas você não se pautar em sentimentos para decisões, ele tem que usar a razão, mas nunca descartar o patos. Nunca descartar, nós somos um ser completo, eu preciso de patos. E a igreja tem que ter patos, tem que ter sentimento, principalmente nessa identificação com o próximo, com a empatia. A igreja de Éfeso, ela tinha doutrina, ela tinha uma conduta ética correta, mas o texto diz: mas eu tenho alguma coisa contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Isso aí está implícito a ideia do patos. Cuidado. Se não tomar cuidado, a gente vai cair no estágio de Laodiceia, se tornar uma igreja que não tem eficácia, que não tem relevância. Lembra de Laodiceia? Você não é nem quente nem frio, por isso eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, você é morno. Porque Laodiceia ficava entre Hierápolis e Colossos, uma cidade conhecida pelas águas termais e a outra pelas águas frias. Uma era procurada para tratar doenças de peles, estresse, então aquela água quentinha, gostosa, diminui o estresse, e a outra procurada no verão, no calor intenso, para poder se refrescar. E aí o anjo falando para essa igreja: tuas águas não geram nem cura, nem refrigeram para o cansado. Você é morno, você não tem funcionalidade nenhuma, você é o sal que perdeu o sabor. De nada servirá, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa é a ideia de Laodiceia, se tornar uma igreja irrelevante. E a gente, se não pedir para Deus nos batizar com misericórdia, empatia, que a gente às vezes vai sendo tomado por essa frieza da sociedade, a gente nunca vai ser uma igreja de vida. Então Jesus ensina para nós: vocês querem promover vida? Primeiro, tenha a capacidade de ver o outro. Segundo, tenha empatia. Terceiro, seja próximo. Aproximando-se, ele tocou no esquife. Não é instrumento musical, não. Então, meu filho vai aprender a tocar essa esquife aí. Ele tocou no caixão. Ele se aproxima e toca no caixão. Meu irmão, ser próximo é exatamente isso que Jesus ensinou na parábola do samaritano. É ajudar quem está ao seu alcance. Porque a gente foi imerso em umas ideias, ideologias de amar a humanidade, de mudar o mundo, de salvar não sei o quê, e a gente fica tão abstrato que esquece do próximo aqui. Está aí até o alcance, porque a gente está sempre querendo mudar o mundo, O jovem às vezes é assim, Ele não arruma nem o quarto para ajudar a mãe, Ele quer mudar o mundo. Você quer mudar o mundo? Começa arrumando sua cama, pode, explorar sua mãe, e a responsabilidade é tua, o quarto é teu. O Nelson Rodrigues, o pensador brasileiro, ele falava assim: amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Que a humanidade é ciente abstrato, que não é só eu falar a palavra certa, escrever, colocar a postagem certa, que lindo, ele é cheio de amor, mas não faz nada. Ser próximo é fazer algo concreto.
sair da abstração. Jesus, ele se aproxima e toca no caixão. E a ideia aqui é que ele parou o velório. Jesus é expert em parar velório, né? Inclusive o dele, ele parou. Ele parou, ele se aproxima, todos, parou. Aqui a morte não vai ter palavra final. Ele para o processo de morte e fala: aqui a vida chegou, não tem mais morte aqui. A ideia nossa de ser próximo é barrar o processo de morte. Olha, aqui a morte não vai ter a palavra final. O teu casamento não vai acabar, porque o reino de Deus aqui chegou. A tua vida vai ser retomada em esperança, porque o reino de Deus chegou. A vida sobrou, a vida chegou aqui. É isso que é ser próximo. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele para o processo de morte. Então, primeiro, ele nos ensina a ver. Segundo, ele nos ensina a ter empatia. Terceiro, ele fala: isso aqui é ser próximo. Isso aqui significa ser próximo. Não é abstração, é tocar e parar o processo de morte, trazer vida. Mas eu queria ainda pensar, para a gente concluir, em alguns pontos que o texto nos apresenta, que mostra que a igreja é algo muito além de uma mera ajuda humanitária. O que leva a igreja a ser muito mais do que uma ONG, por exemplo? Tem gente que, às vezes, tem essa ideia. Por que vocês ficam cantando de domingo, né? Podia pegar essa básica. Mas, gente, a igreja na Bíblia é mais do que uma ONG. Senão a gente só faz uma ONG. Na Bíblia a igreja é um pouco mais do que isso. Porque o compromisso principal dela é com essa palavra que gera vida, é o Evangelho. Vão pelo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Não deixem de reunir, como é costume de alguns. Ainda mais que vocês veem que o grande dia se aproxima, Hebreus vai dizer também. Esse compromisso com a palavra. O texto mostra para nós, olha as implicações. Jesus barra aquele processo de morte. Ele vê, ele tem empatia, ele se aproxima. Mas aí o texto, olha o que ele fala para nós na continuidade. Primeira coisa que mostra que tem que ser uma marca na ação da igreja, da caravana de Jesus, versículo de número 16: de todos se apoderou o temor. Primeira coisa, o temor de Deus se apoderou de todo mundo que estava ali. Eu já falei aqui que o temor de Deus não é simplesmente reverência, medo, também isso. Mas a ideia bíblica de temor tem a ver com espanto, ao mesmo tempo que tem aquela reverência, aquele temor que você tem convicção do seu pecado diante da grandeza de Deus, também você é tomado por um desejo de se aproximar. Você está diante de uma coisa tão radiante que você teme, mas ao mesmo tempo quer experimentar mais daquilo, deseja mais daquilo. A ideia de Paulo para os Coríntios: o amor de Cristo nos constrange, nos move, o amor de Cristo denuncia o meu pecado, mas ao mesmo tempo eu quero beber desse amor, eu quero me aproximar dele. Lembra quando Jesus fez a pesca maravilhosa? Joga a rede lá, pesquei a noite inteira, não joga, sobre a tua palavra eu vou jogar. Quando ele pesca, irmãos, o texto diz, ele se ajoelha e diz: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Aí Jesus fala: de agora em diante você vai ser um pescador de homens. Não tenha medo. O que é isso? É o temor de Deus se apoderando de Pedro. Diante do que ele viu, de quem ele estava, o pecado dele é denunciado, mas ao mesmo tempo tem um convite para se aproximar e ele quer conhecer mais Jesus. Esse temor aqui que se apoderou dessa gente. Porque a igreja não é apenas fazer algo, ela tem que ser essa comunidade que gera consciência. Então Jesus não faz uma ação, um milagre desprovido de qualquer outra coisa. Inclusive em João todos os sinais são marcados por ensino. Jesus quer apontar para algo além do sinal, é isso, né? O sinal aponta para alguma coisa. O sinal de trânsito, animal atravessando, pode parar aqui, não pode. O sinal aponta para algo. O milagre aponta para algo maior que ele mesmo. Então Jesus nos ensina a promover vida, mas essa vida tem que gerar especialmente o temor de Deus no coração das pessoas. A reverência, o espanto com o sublime, o desejo por mais de Deus. Primeira coisa que o texto fala: o temor de Deus se apoderou de todos. Segundo, versículo 16 ainda: e glorificavam a Deus. É outra coisa que a igreja precisa aprender. Que às vezes a igreja faz,
ela consegue trazer pessoas, ela consegue fazer algumas coisas, ajuda, mas aí a glória não vai para Deus. E o salmista já diz: não a nós, mas ao teu nome dai glória. Tem muito lugar que quem é glorificado é o pastor, quem é glorificado é o missionário, é o evangelista, é o homem. O texto diz que a glória foi dada a Deus. Uma verdadeira igreja, a glória sempre vai para Deus. As pessoas vão sempre apontar e glorificar o nome de Deus, não o nome de homem, de apóstolo. Tem igreja que estampa lá a cara do pastor. A gente já brincou aqui, né? O João dizia: um dia a gente fala, vamos pôr a nossa cara aqui, pode bater, estamos fora de si, tá louco, deixa eu voltar você para a realidade, está maluco. Glorificar o nome de Deus. A segunda desdobramento desse milagre de Jesus, mas tem um terceiro ainda. Olha aqui o versículo 16: dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Deus está aqui presente, Deus visitou o seu povo. Essa constatação, Deus está no nosso meio, fica nítido. Esse povo tem compromisso com Deus. Deus está aqui. Eu tenho essa convicção, isso aqui é de Deus, não é humano, tem algo a mais. Não é só ajuda, não é só amor, não é só contribuição, ou quem sabe não é só milagre. Deus está aqui, esse povo faz, mas o que ele faz aponta sempre para o Criador, nunca para eles mesmos. Não fica ali, sabe, somente algo humano. Senão o que eu falei vira uma onda, a gente sai fazendo, o pessoal ali é sempre engrandecendo o homem, a instituição. O nome de Deus era glorificado, ficava nítido que ele estava presente. E por fim, meus irmãos, olha aí comigo o versículo 17: correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. A notícia se espalha, a notícia se espalhou. As próprias pessoas saem falando: olha, vocês precisam saber o que aconteceu em Naim. Tem um homem diferente em Naim, passou por ali, ele parou a morte em Naim, ele trouxe vida, todo mundo passou a temer a Deus, glorificaram a Deus, ficou nítido que a notícia se espalha, porque a evangelização, já diz Charles Spurgeon, é um mendigo comunicando ao outro onde achou pão. Sai falando onde tem pão, sai comunicando a boa notícia, a boa nova. Não vai além do nosso próprio controle, sai falando, ó, Deus está ali. Deixa eu te falar o que aconteceu. A notícia se espalha, é igual lá com os primeiros discípulos, que eles saem, vão para Antioquia, não tem apóstolo com eles, não tem supervisor, sozinho eles saem comunicando para os gregos as maravilhas de Deus, o reino de Deus, e ali nasce uma igreja em Antioquia. E é de Antioquia que começa a evangelização do mundo, não é nem de Jerusalém. Depois é Antioquia que se torna a base, a sede, a igreja mãe que envia Paulo e Silas. A gente é evangelizado porque começou em Antioquia. E como começou a igreja em Antioquia? Cristãos anônimos. Não tinha pastor, não tinha padre, não tinha sacerdote. A gente que ouviu o evangelho estava comunicando. A notícia se espalha, todo mundo começou a anunciar essa boa nova, essa grande notícia, que o Deus da vida estava ali. E a minha pergunta para você, meu irmão, é: que caravana que você está vivendo nesses dias? Será que você e eu estamos vivendo essa caravana de Jesus, promovendo vida? Será que nós estamos sendo instrumentos de manifestação da vida de Deus? Ou será que a gente está sendo tomado por essa falta de compaixão, de ver o outro, sendo tomado de frieza, perdendo pactos? Se sim, meu irmão, tenta trabalhar o teu coração e pedir para Deus te batizar com graça, com misericórdia. Ou talvez você fale: não, o meu problema é outro, eu estou me identificando com essa caravana aqui da viúva, eu estou perdendo a fé num monte de coisa, eu estou sem esperança na família, no casamento, estou sem esperança na vida. Eu queria te dizer que o mesmo Jesus que viu aquela viúva vê você nessa manhã. O mesmo Jesus que teve compaixão daquela viúva é o Jesus que se identifica com o teu sofrimento nessa manhã, de modo que você pode recorrer a Ele hoje e falar: Pai,
meu coração está cheio de incredulidade, meu coração está cheio de desânimo, mas eu sei que o Senhor me vê como viu aquela viúva, os seus olhos estão sobre toda a terra. Me encontre nessa manhã. Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração.